Quem conhece Gibi sabe que o Zé Carioca não gosta de trabalhar. Teve já vocalista de banda de rock, falou assim, eu não gosto de trabalhar. Você gosta de trabalhar? É uma questão de ética subjetiva. Eu gostar do trabalho, eu não gostar do trabalho. É uma questão de como eu vejo o mundo. Você gosta de trabalhar e trabalha no que gosta. É que a gente está acostumado a pensar, tem certas coisas que são gostosas e é nelas que eu quero trabalhar. Mas é você que faz a coisa gostosa. Não é a atividade em si, é a sua atitude em relação à atividade. Olá, tudo bem? Como vamos? Muito obrigado aí por estar com a gente novamente. Hoje o nosso vídeo vai versar um pouco sobre duas coisas muito importantes na nossa vida. A primeira é o trabalho e a segunda é o estresse. Antes da gente entrar nesses méritos, eu gostaria de pedir que você, por favor, desse o seu like, compartilhasse, comentasse. O comentário geralmente mais tarde, mas fica à vontade também, tá? Porque essas atitudes, esses movimentos valorizam o nosso algoritmo, né? E o algoritmo é muito importante aí para o trabalho que a gente desenvolve, inclusive para melhorando a qualidade do que a gente oferece. Então, por favor, dá o likezinho, faz a coisinha. E em seguida vamos ao vídeo, né? Então, nosso vídeo hoje é sobre trabalho e estresse. Deixa eu até deixar aqui, porque isso aqui também não deixa de ser uma forma de trabalho, né? O trabalho é o seguinte, nós temos tido uma série de vídeos sobre os 12 trabalhos de Hércules. Esse é o nome que se consagrou, são 12 tarefas que foram dadas a ele como redenção de um grande crime que ele cometeu. Se você tiver curiosidade de entender essa história melhor, vai lá no nosso canal, se inscreve lá, vai na playlist, que lá estarão todos, tem o preâmbulo, o do nascimento do Hércules e por que ele acabou tendo que cumprir esses 12 trabalhos. É bem interessante. Mas a partir de um certo ponto, o Hércules tem uma mudança na mentalidade com que ele executa os trabalhos. Isso é muito interessante, né? Na dialética, na forma de pensar. E quando a gente fala pensar, não é pensar com a cabeça, não é estabelecer uma cognição, é pensar com o coração. É pensar como um treinamento socioemocional, que é muito importante da gente ter. É a dimensão mais importante da nossa existência para nós nos darmos bem com o próximo, com as coisas que a gente faz, é de fato a inteligência emocional. É muito importante de tê-la. A inteligência cognitiva, essa divisão, ela é um tanto arbitrária. Eu peço até desculpas a vocês por fazer uma coisa tão taxativa. Mas assim, a inteligência cognitiva é aquela que é muito boa para você realizar as coisas. Mas se você não tem motivação para realizar nada, não adianta nada você ter essa inteligência toda, entendeu? E a gente foca muito na coisa cognitiva, como se ela fosse habilitadora. E a gente perde um pouco a dimensão da inteligência emocional. Inteligência emocional também é um termo que a gente tem sempre que pedir um pouco de desculpas para usar, porque ele é polêmico, ele é passível de discussão, mas assim, a habilidade em manejar as próprias emoções e perceber as emoções e os sentimentos dos outros, né? Esse é um aprendizado importantíssimo, né? Então, nesse sentido, nós temos aí no Hércules existe uma mudança claríssima dentro de como ele encara os seus trabalhos. Quem tiver a curiosidade, assiste do início, que daí você tem toda uma sequência. Ele não chega a isso à toa, tá? Agora, o fato é que a gente fala muito de trabalho e especialmente depois, né, do século XIX, que a gente tem uma contestação do modo de produção e de fluxo de riqueza propiciado pela industrialização, não é isso? Nós temos então, depois surge o mecanismo da dialética materialista, aí surge então uma tendência
a considerar o trabalho de uma certa forma. Quando você ouve trabalho, você já pensa numa certa direção. Isso é muito comum e não é à toa. Isso é por conta de uma carga cultural muito grande que a gente já tem em relação ao trabalho. Quem conhece Gibi sabe que o Zé Carioca não gosta de trabalhar, né? Teve já a vocalista de banda de rock falou assim: eu não gosto de trabalhar. Você gosta de trabalhar? Essa colocação dele é obviamente matreira. Por quê? Ele, trabalhando com a banda, ele trabalhava pra caramba. O músico fala: a gente tá aqui se divertindo. Veja bem, amigo, o divertido também dá um trabalho do caramba. Você vai para um parque temático para se divertir, vai ver o trabalho que dá. Você tem até checar o pneu para poder ir na viagem, você tem que fazer. Então, divertir-se dá um trabalho medonho. Então, cuidado, porque este é o primeiro ponto. A divisão entre trabalho e diversão, ela não é suficientemente nítida em grande parte dos casos. Em alguns casos, sim, a gente vai falar disso em seguida. Basicamente, trabalho, tem a ideia de trabalho, onde ela é muito bem estabelecida, pasmem, é na física. A conceituação de trabalho na física é muito mais preciso e é mais preciso do que a gente imagina para definir o trabalho humano. Por quê? O que é o trabalho para a física? O trabalho para a física é uma transferência de energia de um tipo para o outro, ou se não, de uma intensidade para outra, e resultando ou em deformação ou em movimento. Então, trabalho, né, envolve transferência de energia. Então, o Sol, né, a gravitação, a Terra girando em torno do Sol, tem um trabalho envolvido. Existe energia sendo transformada, energia gravitacional em energia cinética. O planeta está girando por causa da gravitação. Então você sempre tem, você acende o fogo e você coloca a água para esquentar. Existe um trabalho ali. Está sendo feita uma transferência de energia química do gás para a energia térmica que vai aquecer a água. Bom, isto dito, né, isso quem diria muito belamente seria o Isaac Newton. Mas, para o nosso contexto, a ideia de trabalho é exatamente a mesma. Se você trabalhasse na lavoura, você entenderia, você enxergaria o trabalho acontecendo. Então você ia ver lá, desbastando o terreno, depois ou semeando, enfim, depende muito do tipo de lavoura, mas você vê o trabalho, você sai para colher laranja no pomar, né, no laranjal, e você volta com as laranjas, e você enche um caminhão com as laranjas. Você viu a energia do sol, você viu a energia dos nutrientes se transformarem em laranjas que surgem lá onde não havia nada. Então, essa ideia, tanto do trabalho quanto da própria energia, ela nasce lá atrás, na lavoura, não é na indústria. Tá? Bem, então nós temos o quê? Nós temos dois tipos de trabalho. Existe o trabalho que você recebe dinheiro em troca dele, e existe o trabalho no qual você perde dinheiro. Quando é que você trabalha e ganha dinheiro? Quando você tem um trabalho remunerado, por exemplo. Quando é que você perde? Quando você tem um hobby. Hobby, passatempo, é o exemplo acabado do trabalho que você paga para fazer. Você não é pago. Mas é trabalho do mesmo jeito. Dependendo do hobby que você tem, você termina o dia mais esgotado do que você termina o dia que você trabalha. Quer um exemplo? Alpinismo. Mas não vai ter um dia da sua... Mais que você treine, por mais que você esteja preparado, faça academia, não vai ter um dia da sua vida que você vai ficar mais pregado no fim do dia do que o dia que você escalou uma montanha.
ou você fez um salto de paraquedas, ou, né? Pessoal que tem o passatempo já era o modelismo. Você já viu o trabalho que o cara tem? O cara que tem moto, por prazer, domingo sai para encontrar com a turma e tal. O trabalho e a despesa que o cara tem em cima da moto. Veja, eu não estou reprovando isso. Não, gente, é isso aí. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que mesmo que você esteja indo se divertir, você está indo trabalhar. Você não consegue se privar do fato de estar vivo. O que está vivo, aquilo que está vivo, está mudando o ambiente. De qualquer maneira. Daí surge a nossa responsabilidade de o que quer que seja que a gente faça, que a gente tenha uma visada mínima das consequências da mudança que isso pode ter no ambiente, mesmo na nossa saúde. Tem passatempos, tem diversões, tem festas que não são as mais saudáveis do mundo. Isso é sabido, né? Tinha um conhecido, há uns anos atrás, que ele gostava muito, na época chamava balada, não sei se ainda é balada, mas assim, o cara não tinha festa rave ainda, ou rave, sei lá, mas o cara varava à noite, de sábado para domingo. Ele voltava para casa domingo de manhã. E ele falava que ele estava bem, ele começava a trabalhar bem a partir da quarta-feira. Segunda-feira era ressaca, bode. Terça-feira ainda era. Quarta-feira era o dia que ele estava bem. Praticante de arte marcial sabe, você toma uma cervejinha na sexta, 2. Se o sábado você vai ficar sentado vendo televisão, sábado você vai no cinema, sábado você vai ficar parado, tudo bem. Mas se você for treinar, os seus reflexos não estão tão bons, a velocidade não está tão boa, a concentração não está tão boa. Então, essa coisa é muito importante, da gente ter realmente a visão de que nós sempre estamos trabalhando. E todo trabalho tem consequência. Isto é que é importante. Então, no meu livro, eu falo da diferença entre diversão e trabalho. Eu aprofundo essa ideia, porque o trabalho muitas vezes pode ser altamente divertido e a diversão muitas vezes pode ser um trabalho dificílimo. As duas coisas vão se entrecruzando, mas é muito importante a gente ter noção desse entrecruzamento e a gente adquirir, colocar esse entrecruzamento naquela coisa da visão panorâmica do mindfulness. Sabe aquela coisa da atenção plena e consciência expandida? A consciência expandida envolve também eu me dar conta de que eu existo aqui agora. Logo, o que eu faço pode ter consequências. Alguns trabalhos laborais, são caracterizados. Isso é um trabalho que foi feito no final dos anos 80, início dos anos 90, que eram trabalhos que tinham 2 eixos. Você tinha claro que isso é relativo, tá? Não vai. Você trabalha numa coisa, não vai ficar chateado com o que eu vou falar. Isso aqui é nuançado, é relativo. Mas como um todo, você pensa em 4 tipos de ocupação de trabalho. Aí tem o trabalho com uma variável grau de liberdade de decisão e o outro é responsabilidade social. Então, aí você começa, profissões com baixa demanda social e com baixas consequências e ampla variedade, amplitude de decisões. Estas profissões são relaxadas. O autor cita o biblioteconomista, que diz assim, o bibliotecário, que é um trabalho que a demanda é muito pequena, é difícil você imaginar algo de grande consequência, um desastre, e também a variação de possibilidades de decisão e de intervenção é muito larga. Floricultura, né? Parece que assim, as pessoas entram com o astral melhor, as pessoas vêm numa boa,
na biblioteca também. Então é difícil ter uma grande cobrança e você tem muita margem de manejo. Depois você tem profissões com baixa demanda e baixa amplitude de criatividade. Por exemplo, o varredor de rua. Quem é que vai brigar? No máximo, um varredor de rua, um faxineiro, ó, tá sujo ali, limpa lá. Mas e daí? A demanda é muito baixa, a cobrança é baixa e a margem de manobra é pequena. Também são profissões relaxadas, tranquilas. Depois você tem profissões com baixa demanda social e ampla margem de decisão. Eu não lembro agora que profissão que é, mas hoje em dia eu acho assim, é o filho do dono, né? O filho do dono do negócio, ele é taxado, acusado de ter pouca exigência e ter ampla margem de ação. Dificilmente tem qualquer problema. Tá? Essa coisa do filho do dono é brincadeira. Tá? E por fim você tem um quarto tipo de ocupação que você tem uma demanda social muito grande e uma margem de manobra muito pequena. Por exemplo, operador de voo. Operador de voo é aquilo, não pode sair daquilo. Então, a carga, a demanda em cima do operador de voo é altíssima e a margem de manobra que ele tem é mínima. Por quê? Porque tem que fazer aquilo, tem que traçar a rota e olha, faz isso, faz aquilo, tá, mas não pode sair daquela, né? Ou então, aquelas pessoas que fazem a supervisão no avião antes do avião decolar, o mecânico que vai lá ver se a turbina está em ordem, não sei o quê, ele só tem aquilo para fazer. E ele tem que fazer aquilo de uma maneira muito precisa. E se der uma coisa errada, a consequência é muito grande. Estas profissões são de altíssima demanda, baixíssima margem de manobra. É muito comum que as pessoas desenvolvam estresse no exercício desse tipo de ocupação. Não é que essa ocupação vai causar necessariamente, não. São características que propiciam. Agora, é claro que isso é nuançado. Depende muito da personalidade. Por quê? É a personalidade da pessoa que, em última instância, vai definir ou não o estresse, conforme nós temos dito aí nos nossos outros vídeos. Pessoas diferentes são submetidas à mesma adversidade ambiental. Algumas desenvolvem um quadro de ansiedade, de depressão, algo parecido, e outros não. Isso é a interferência da personalidade. Para algumas pessoas, falar em público é um desafio. Outras conseguem fazer com mais facilidade. É uma questão de personalidade. Não dá para dizer falar em público é estressante. A gente fala no coloquial, mas, na verdade, tem uma participação brutal da personalidade. Ok? Então, esta colocação, né, leva o trabalho dentro dos séculos, dos milênios. No livro Modernidade Líquida, do Bauman, ele cita, numa determinada passagem, que ele fala sobre... Esse livro são vários ensaios sobre a modernização e a fluidificação com que determinadas coisas parecem estar tendo cada vez mais. Parecem, né? Realmente eu não tenho tanta certeza, eu vejo o inverso. Sob certos aspectos, algumas coisas estão mais tenazes e mais aderentes do que nunca, né? Mas ele lá defende muito bem esses ensaios falando da fluidificação da atualidade, do contemporâneo. E lá ele fala de trabalho, no capítulo sobre trabalho, ele fala do trabalho e ele próprio fala acerca do trabalho, que o trabalho tem sua maravilhosa, quase mágica capacidade de transformar o bruto em refinado, o temporário em permanente. Tá? O inverso também, tá? É o inverso também. Sua maravilhosa capacidade de transformar o refinado em bruto.
Quem tem dúvida disso, vai num depósito de lixo. Quem tem dúvida, vai nos países africanos que ficam recebendo todo o material eletrônico, o lixo eletrônico que ninguém mais quer. Bateria de lítio e tal. Você vai ver uma coisa altamente refinada virando lixo bruto num piscar de olhos. E também o permanente virando temporário, com toda certeza. Basta ver o que as construtoras, o que o mercado imobiliário faz com a cara, com a arquitetura das grandes cidades do mundo. Você vai ver o duradouro virando efêmero. Tá? Mas, enfim, o trabalho, então, é visto como algo essencial, não é um castigo. E aí a gente chega no ponto em que a gente vai parar, que é assim: alguns de nós vemos o trabalho como castigo. Outros de nós veem trabalho como solução. Estas são duas posturas que são muito difíceis de conciliar. Ou eu me relaciono subjetivamente com a ideia de trabalhar, eu me relaciono de uma maneira edificante, quer dizer, claro que fazer o que eu faço tem inconvenientes, mas eu me harmonizo, eu tolero o desagradável, o que eu não gosto, né? Porque isto edifica de uma certa forma, a ideia de uma edificação. E outros que entendem que o trabalho é castigo. Tristemente, a palavra trabalho no latim, ela deriva do latim tripalium. O tripalium é um instrumento de agricultura, era uma espécie de arado, uma coisa assim. Mas, por vezes, os escravos podiam ser castigados nesse equipamento. E muita gente muita gente gosta de tomar trabalho nesta vertente. Trabalho é castigo. Mas trabalho também é construção, porque eu não consigo imaginar uma máquina que represente melhor a construção e o progresso do que o arado, do que a agricultura. Então, é uma questão de ética subjetiva. Eu gostar do trabalho, eu não gostar do trabalho. É uma questão de como eu vejo o mundo. Depende do fluxo que eu imagino do bem-estar. Que o meu bem-estar virá em função de algo que vem de fora, algo que é dado a mim e que não está sendo dado. Ou o bem-estar virá do fato de eu conseguir realizar, fazer coisas que me são prazerosas ou convenientes. São dois paradigmas. Não pretendo entrar nos dois, mas quem vê no trabalho um castigo sofre quando trabalha. Quem vê no trabalho uma oportunidade se dá bem no trabalho. Não na produtividade, mas no fato de trabalhar. Como era uma amiga minha, falava assim: o meu marido, a minha filha é igual ao meu marido. Eu falei: como assim? Em que sentido? Falei: gosta de trabalhar. Eu falei: hã? Gosta de trabalhar. E trabalham no que gostam. Eu falei: mas escuta, fulana, isso não é a mesma coisa? Você gosta de trabalhar e trabalha no que gosta? É que a gente está acostumado a pensar, tem certas coisas que são gostosas e é nelas que eu quero trabalhar. Mas é você que faz a coisa gostosa. Não é a atividade em si. É a sua atitude em relação à atividade. Então, nessas questões todas de insatisfação profissional e tudo, comece a colocar na sua reflexão, comece a acrescentar nesse molho, comece a acrescentar o fato de que, com toda certeza, em alguma medida, a sua personalidade participa. Isso não é ruim, viu? Não é que a culpa é sua, não é isso não. Estamos falando apenas de um desencontro. E todo desencontro, quando a gente consegue perceber a parte que nos cabe, nós tendemos a ficar mais tranquilos e mais capazes de corrigir o que eventualmente não está indo muito bem. Tá? Então é isso, gente. Tripalium
trabalho pode ser construtivo ou pode ser um castigo. Depende em grande parte de você. A gente vai voltar nisso no nosso próximo vídeo, que vai ser uma continuação desse. É isso aí, muito obrigado. Aparece aí o QR Code, aparece o Pix. Quem puder contribuir com o nosso trabalho, fique bem à vontade. Muito obrigado e até a próxima.